Direito processual civil, revisão de questões anteriores. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Será expedida carta de ordem pelo tribunal para juízo a ele vinculado, se o ato houver de realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Será expedida carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Será expedida carta precatória para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Será expedida carta arbitral para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. O juízo arbitral, no curso de um processo, deferiu o requerimento de tutela provisória ao demandante. Para que seja efetivada a referida medida urgente, foi requerida ao Poder Judiciário a cooperação judiciária para o ato. Nesse cenário, deverá ser expedido a carta arbitral. O Código de Processo Civil traz diversas regras dispondo sobre a forma como serão praticados os atos processuais. Acerca do tema proposto, se um ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Os atos processuais que devam ser cumpridos no exterior, em outra comarca ou por juiz subordinado a tribunal serão requisitados, respectivamente, através de carta rogatória, carta precatória e carta de ordem. No tocante à comunicação dos atos processuais, a carta precatória é expedida para cumprimento de ato fora dos limites territoriais da comarca e que não seja a expedição de carta de ordem ou rogatória. A carta precatória possui caráter itinerante, podendo ser encaminhada para cumprimento do ato a juízo diverso do que dela constar. A carta rogatória é a expedida quando o ato tiver de ser cumprido perante autoridade judiciária estrangeira. A carta de ordem se dá quando expedida por tribunal para ser cumprida por juiz a ele subordinado. No que diz respeito à cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, é correto afirmar que é possível a execução provisória da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, fixada em tutela provisória de urgência, devendo o devedor depositar o valor em juízo e o credor só poderá levantar a quantia após o trânsito em julgado da sentença a ele favorável. De acordo com o estrito regramento dado pelo Código de Processo Civil de 2015, a multa fixada no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, assinale a alternativa correta. A decisão que a fixa é passiva de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença, favorável à parte. Conforme o rol taxativo do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença, a Fazenda Pública poderá impugnar a execução, mas não poderá arguir penhora incorreta ou avaliação errônea. A execução contra a Fazenda Pública pode ser feita com base em título executivo judicial ou extrajudicial. Em relação ao cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, cabe asseverar que a executada nos próprios autos poderá impugnar a execução, arguindo incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Tendo sido a Fazenda Pública condenada ao pagamento de quantia certa, assinale a alternativa correta quanto ao cumprimento da sentença. Em impugnação, a Fazenda Pública pode arguir qualquer causa extintiva da obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Nos termos do Código de Processo Civil,
Quanto ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública, é correto afirmar: ao impugnar a execução, o ente público poderá arguir falta da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. A Fazenda Pública Municipal foi regularmente intimada, na pessoa de seu representante judicial, para impugnar a execução de obrigação de pagar a quantia certa. O representante da municipalidade descobriu que a norma que fundamentou a condenação da fazenda tinha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal antes do trânsito em julgado da decisão que condenou a fazenda do Estado. A inconstitucionalidade da norma não foi objeto da decisão que condenou a municipalidade. O valor informado na intimação está correto. De acordo com a sentença condenatória, deve o representante da municipalidade impugnar o cumprimento de sentença sob o fundamento da inexigibilidade do título executivo judicial, fundado em lei considerada inconstitucional. Vejamos uma situação hipotética. Empresa de serviços contábeis sagrou-se vencedora em ação indenizatória movida em face de determinado município. A sentença condenatória transitou em julgado. Com relação à execução do título judicial em face do município, é correto afirmar que a Fazenda Pública Municipal poderá arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. No cumprimento de sentença, que lhe impuser o dever de pagar a quantia certa, a Fazenda Pública será intimada, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. No caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, é correto afirmar, de acordo com o disposto no Código de Processo Civil, que, se tratando de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. O Código de Processo Civil regula as ações possessórias. A natureza possessória da ação pressupõe a posse como fundamento, causa de pedir e, como pedido, pretensão. Assim, indica a alternativa correta sobre as ações possessórias. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não impede que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. A lei, assim, regula expressamente a fungibilidade das ações possessórias. Acerca das ações possessórias, pode-se afirmar corretamente que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No tocante às ações possessórias, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. Se por engano for proposta ação de manutenção de posse, quando o correto seria uma ação de reintegração de posse, o juiz poderá conhecer do pedido e outorgar a proteção legal correspondente. Sobre as ações possessórias, de acordo com o princípio da fungibilidade, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. Vejamos uma situação hipotética. Mário, residente em Salvador, tem a posse de um imóvel rural situado em São Carlos há mais de 3 anos. Romário, que é seu vizinho, há 1 ano e 1 dia, vem alegando que as linhas de divisa dos imóveis estão erradas e que suas terras avançam para mais de 1/3 do imóvel de Mário. Este último discorda e diz que está tudo correto. No entanto, há alguns dias, Romário, no auge do conflito, afirmou pretender destruir as divisas e tomar posse da parte que lhe cabe, sendo que, inclusive, parou tratores na porteira do imóvel de Mário, com homens armados vigiando o local. Na hipótese, qual a ação cabível para a defesa dos interesses de Mário? Ação de interdito proibitório em São Carlos, com pedido de liminar. Vejamos outra situação hipotética. João e sua família invadiram um imóvel pertencente à municipalidade de Alumínio, que estava abandonado, consistente de 2 pavimentos em área urbana, privando-a
da posse plena e lhe causando danos materiais. Em razão desse fato, indique a alternativa correta. Como autora de ação possessória, é lícito cumular o pedido de reintegração de posse e indenização pelos danos causados, além de cominação de pena para que João se abstenha de novo esbulho. A execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial, tem como instrumento típico de coerção a realização da expropriação de bens do executado, que se inicia através da penhora, sobre a qual é correto asseverar que, em se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. A respeito da penhora de imóvel, recaindo a penhora sobre o bem imóvel indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Da penhora deverá ser o cônjuge do executado intimado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Com relação à penhora, realizada em processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, é correto afirmar que a penhora com ordem judicial de arrombamento deve ser realizada por dois oficiais de justiça. A averbação no registro de imóveis da certidão comprobatória do ajuizamento da execução faz presumir ter sido realizada em fraude de execução a alienação posterior do bem sobre o qual recaiu a averbação. Para a satisfação do débito, reconhecido no título executivo, não podem ser penhorados a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Na execução contra devedor solvente, é correto afirmar que absolutamente impenhorável é, até o limite de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Penhora de bens imóveis realizar-se-á por auto ou termo de penhora, cabendo ao exequente providenciar o respectivo registro no cartório imobiliário para produzir eficácia erga omnes do ato constritivo, independentemente de mandado judicial. Bons estudos e até o próximo vídeo.